abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim aqui falar, né, conversar com vocês, como você já viu aí no título, né, eu vou falar sobre a adolescência. E muitas vezes quando a gente escuta falar, né, o nome adolescência, a gente já começa a criar um monte de conflito na nossa cabeça. Isso eu tô falando de um adulto, no caso, falando de um adolescente. E a gente tem na nossa cabeça ali aquela imagem, né, aquela visão de que a adolescência é uma fase muito difícil, que é muito difícil você ser mãe de adolescente, você lidar com a adolescência do outro, né? E quando a gente fala dessa perspectiva nossa, de fora da adolescência, realmente fica muito difícil para muitas pessoas lidar com a adolescência. Só que, para começar, a gente já tem que começar falando que qualquer fase da vida é uma fase que todos nós já passamos, né? Por exemplo, eu hoje sou adulta, mas já fui criança, já fui um bebê, já fui adolescente, já fui jovem, né? Então, hoje eu sou adulta, mas já passei por todas essas fases. Então, quando a gente começa a observar a adolescência do outro, né? Por exemplo, no caso do meu filho, que eu já tenho um filho adolescente. Observar a adolescência do meu filho, lembrando da minha adolescência, eu vou perceber que não foi muito diferente da dele. E, de repente, ele seja até um pouco mais tranquilo do que eu fui quando era adolescente, no sentido de temperamento, quando estava na idade dele. Então, como eu sempre falo aqui no canal, né? É muito fácil a gente falar do outro, a gente julgar o outro quando a gente não tá ali dentro daquela situação. Ou quando a gente já passou pelaquela situação, esqueceu que a gente já passou pelaquela situação também e que reagiu daquele jeito ou até de um jeito pior do que aquele que o outro está reagindo. Então, para a gente falar de adolescência, a gente adulto fala de adolescência, a gente tem que rememorar aí a nossa adolescência, entender que realmente é uma fase de muitos conflitos. E por que a adolescência é uma fase de muitos conflitos? Porque a adolescência ela é uma fase de transição. E toda fase de transição na nossa vida, ela é difícil, né? Vamos usar um exemplo assim, né? Você vai mudar de emprego, então você vai fazer uma transição do emprego que você já está acostumado, habituado a lidar, já é confortável para você, e você vai para uma outra situação que é absolutamente nova para você. Então, esse percurso de transição vai ser muito difícil, porque até você se adaptar a essa nova fase que você está migrando, essa migração para a nova fase, vai ser muito difícil para você, né? Para você e para as pessoas que estão ao seu redor também. Então, a adolescência ela é uma fase de migração, é uma fase que o indivíduo, o ser humano, está saindo da fase da infância, de toda aquela infância, né? Onde ele era totalmente controlado pelos pais, ele vivia num ambiente totalmente ali controlado pelos pais. Ele vai migrar, vai começar a fazer a migração dele para uma fase onde ele vai começar a tomar suas próprias decisões, onde ele vai começar a criar a sua própria autonomia. Então, realmente é uma fase muito difícil, é uma fase que para o adolescente é difícil e para a gente também. E tem outra fase, outra parte da adolescência que também é muito difícil, é o adolescente começar a descobrir quem ele é, os seus gostos, aquilo que ele quer fazer profissionalmente, a entender também o seu chamado para o jovem, para o adolescente cristão. Então, é uma fase onde ali você vai querer, vai buscar a sua própria identidade, né, no seu chamado, naquilo que você deseja fazer, na sua profissão, porque às vezes o adolescente está dentro de uma família onde todo mundo idealiza para ele uma carreira e às vezes aquela carreira não é a que ele quer. Então, realmente é uma fase de muitos conflitos, exatamente por isso que eu acabei de falar, porque é uma fase de transição, de migração para uma outra etapa da vida, né, do indivíduo. E a gente precisa entender que a adolescência é uma fase extremamente importante, né? Trazendo agora para o lado espiritual, a adolescência é uma fase extremamente importante, porque é a fase que nós, como pais, precisamos já começar a trazer para os nossos filhos a responsabilidade espiritual que ele tem diante de Deus com as suas próprias escolhas, né? E o que seria isso? Seria a gente trazer para os nossos filhos o entendimento de que as escolhas que eles fazem hoje terão consequências amanhã.
E aqui eu já começo o primeiro ponto desse vídeo, porque todo vídeo que eu trago aqui é separado em pontos, né? O primeiro ponto desse vídeo é a gente entender que tudo aquilo que a gente faz gera uma consequência, né? Talvez a gente esteja apregoando ou disseminando a inconsequência na geração de hoje. Só que isso é um erro, porque toda atitude que temos hoje vai gerar uma consequência. Pode ser que não gere uma consequência para mim, porque eu posso não estar viva mais, mas vai gerar uma consequência para a minha geração, para aqueles que virão a partir de mim. E isso é bíblico, porque tudo aquilo que os pais e mães semeiam vai ser colhido no futuro pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, pelos tataranetos. Então, essa fase da adolescência espiritualmente também é uma fase extremamente importante para que a gente comece a incutir na cabeça dos nossos filhos a necessidade de que eles se responsabilizem pelas suas atitudes, né? De que o reino de Deus, agora eles vão precisar lutar para entrar no reino de Deus, assim como nós também, né? Então, isso é muito necessário. E tá aqui a minha Bíblia, a palavra que eu vou usar para embasar esse vídeo, que eu já falei quase 7 minutos, para embasar esse vídeo tá lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, eu vou botar a referência aqui embaixo para você ler depois, caso você queira. Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9 e 10, diz assim: Alegre-se, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne do mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Esse livro de Eclesiastes aqui, ele ensina muito a gente. Sabe aquele tipo de pessoa que errou muito na vida e tem muito para ensinar para que a gente não venha cometer os mesmos erros? Esse é Salomão e é tudo que ele deixa aqui no livro de Eclesiastes, né? Ele deixa aqui no livro de Eclesiastes inúmeras lições de erros que ele cometeu e ele deixa isso aqui para que a gente leia e não cometa os mesmos erros que ele. E essa palavra aqui, na verdade, Eclesiastes 11 tem muitas lições e eu vou ir ao pouco trazendo versículos separados aqui, trazendo várias lições que tem aqui no capítulo 11 de Eclesiastes. Mas essa aqui particularmente fala para os jovens e para os adolescentes. Salomão está querendo dizer aqui que todos nós somos dotados de desejos, de sonhos, de projetos, de sentimentos, de ambições, de coisas que a gente quer ter, que a gente quer fazer, que a gente quer conquistar. Só que Salomão, ele vem falar para os adolescentes e para os jovens que a gente não está privado de fazer isso. A vida cristã, ela não proíbe ninguém de fazer nada. Ela simplesmente orienta a gente aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve fazer. Agora, fazer ou não fazer é a escolha nossa. Então, o que Salomão está dizendo aqui é que a gente pode desejar várias coisas e fazer várias coisas na nossa vida, na nossa adolescência, na nossa mocidade. Só que a gente precisa ter em mente de que de todas as coisas que nós fizermos hoje terão consequências no amanhã. E é isso que eu acabei de falar aqui, que nós como pais e cristãos precisamos incutir na cabeça dos nossos filhos que a adolescência não é uma fase de inconsequência, pelo contrário, ela é uma fase que o adolescente, o jovem precisa fazer sabiamente as suas escolhas para que lá na frente ele não venha se lamentar de erros que poderiam ter sido evitados. Isso quer dizer que vai ser fácil? Isso quer dizer que é fácil fazer o que é certo, né? Isso quer dizer que é fácil você fazer coisas que você não gostaria de fazer, que a sua vontade está pedindo para você fazer o contrário? Não, mas a gente precisa se esforçar dia após dia para fazer boas escolhas, para que quando chegar o período da gente tomar nota daquilo ali que a gente fez, a gente não tenha arrependimento, a gente não tenha arrependimentos e não tenha frutos ruins que a gente vai acabar colhendo para o resto da vida. E o pior disso tudo, talvez, né? Obrigando a nossa família e a nossa descendência a colher frutos que eles não plantaram. E aqui ele pega e fala aqui no versículo 10. Afasta a ira do teu coração e remove a tua carne do mal, porque a adolescência e a juventude são
vaidade. O que Salomão está dizendo aqui, em palavras bem simples, é que de todas as escolhas ruins que a gente faz, que a gente poderia fazer na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente precisa buscar com todo o esmero, com toda a vontade possível, fazer o que é certo e não praticar o que é mal, porque a adolescência e a juventude são passageiras. Isso aqui é a mais pura verdade. Como já compartilhei com vocês aqui, um testemunho próprio meu falando, quando eu gravei um vídeo aqui falando sobre a mulher fracassada, né? Eu vou deixar aqui no box de informação caso você queira assistir. E lá eu falo que hoje eu agradeço muito a Deus pelas escolhas que eu fiz lá na minha mocidade, pelas renúncias que eu fiz, né? Porque a gente é sim muito tentado a fazer o que é errado, tentado a desobedecer o pai, a mãe, tentado a desobedecer a Deus, porque se estamos obedecendo ao nosso pai e a nossa mãe, consequentemente estamos desobedecendo a Deus, porque diante de Deus o nosso pai e a nossa mãe são a autoridade principal sobre nós aqui nessa terra. Então a gente é tentado? Sim, somos. Mas felizes são aquele e aquela que consegue resistir à tentação e consegue escolher aquilo que é certo. E eu falo lá que as coisas que eu vivo hoje são consequências, são sementes que eu plantei lá atrás. E que isso é muito bom porque você não tem arrependimentos, você não tem o que se envergonhar, você não tem frutos ruins para colher e nem para fazer os seus filhos ou a sua família colher, porque você tomou decisões erradas lá na sua mocidade, né? Por exemplo, se eu escolhesse um pai ruim para os meus filhos, um pai que não fosse presente, que não fosse um homem dedicado, um homem de Deus, um homem que cuidasse dos meus filhos, olha o preço que os meus filhos iam pagar por minha culpa, né? Porque eu fiz uma escolha ruim que poderia ter sido evitado se eu obedecesse a minha família, se eu obedecesse a Deus, eu não poderia ter feito, né, uma escolha errada e acabado condenando os meus filhos a viver também uma consequência de um erro que foi meu. Então, o que Salomão está falando aqui é que a adolescência é uma fase de transição? Sim. É uma fase muito difícil? Sim. É uma fase que vai existir muita paciência, muita adaptação, muita força de vontade para a gente que está em volta e também para o adolescente, mas que é possível sim ter uma adolescência e ter uma juventude agradável a Deus, que tenha comunhão com a santidade e que possa sim semear boas sementes que no futuro darão excelentes frutos, porque isso é o mais importante. Viva hoje pensando no futuro, porque o futuro ele vai existir e com certeza esse futuro vai ser consequência daquilo que eu e daquilo que você plantou hoje. No caso de você jovem, de você adolescente, né? Porque eu já passei por essa fase. Mas ainda assim o que eu planto hoje vai reverberar lá no meu futuro amanhã. Então, eu não sei se fez sentido esse conteúdo para você, né? Se faz sentido. Se você já é um adulto e viu esse vídeo, tenha paciência com o seu adolescente, com a sua adolescente, assim como eles estão passando por essa fase, nós já passamos também, e a nossa obrigação é ter paciência e orientar eles da melhor maneira possível para que eles façam as melhores escolhas e não tenham no futuro consequência ruim alguma dessas escolhas que eles fizeram. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, por favor, compartilha, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!